Eu vou falar aqui sobre o grande terremoto e o que eu tenho para falar não é fácil. Parece que a coisa vai ser feia. É pior cada vez mais que eu estou refletindo sobre o assunto, raciocinando e pesquisando, eu vejo que pode ser pior do que possamos pensar. Vai ser feio. Eu tenho analisado aqui os textos e os textos falam que montanhas irão sair do lugar e ir para outros lugares. As montanhas mudarão de lugares. Os montes mudarão de lugares. Ou seja, a terra inteira, a terra vai se mexer, vai mudar as coisas. Aonde era um monte, ele deixa de ser ali e vai para outro lugar. Aonde era um rio, ele se deságua em outro lugar, porque a terra inteira vai estar se mexendo. As cidades costeiras todas vão ser engolidas pelo mar. É por isso que Jesus falava. Vamos refletir comigo nessa fala de Jesus que eu ia mencionar. O grande ataque a Israel, de acordo com o que eu tenho analisado nos textos referente ao grande terremoto, o grande ataque que trará a destruição de Israel será antes desse grande terremoto. Mas na medida que estão atacando, acontece esse grande terremoto que vai fazer fendas lá em Jerusalém. Essas fendas, uma dessas fendas, que vai ser chamada de Harutz, que é chamada de Harutz no hebraico, ela vai servir para que as pessoas ali que estavam sendo atacadas fujam pela essa fenda, provavelmente feita pelo grande terremoto. O cenário vai ser feio, vai ser em meio ao grande ataque a Israel para a destruição. Os textos têm mostrado que pode ser entre a hora quarta e a hora sexta lá de Israel. Será durante o dia lá em Israel. Essas horas correspondem a hora quarta, 10 horas da manhã em Israel, e a hora sexta, meio-dia lá em Israel, 12 horas. Então será entre essas horas. Então, para vocês que querem saber, por exemplo, aqui no Brasil, em que horas mais ou menos vai ser, é só converter o fuso horário lá de Israel para cá. Para cá é 5 horas a menos. É por isso que Jesus falou de subir os montes. Ele não falava de subir os montes por causa de um ataque, como a gente pensava, como eu pensava. Ele falava de subir os montes era para se livrar desse grande terremoto. Porque, pensem comigo, se os montes estão se mexendo, é perigoso ficar debaixo dele. Como outros textos têm falando que reis ficarão abaixo dos montes, debaixo dos montes, pedindo: me engula, monte, pois eu não quero ver a face do Senhor. Eu não quero ficar vivo perante esse dia, grande dia do Senhor. Algo assim, tem texto falando, mais ou menos assim.
Ou seja, o monte vai se mexer e quem está como que um vale vai ser engolido pelo monte. Ou mais ou menos assim, né? Porque também quando se está se tremendo, a gente sabe que em um monte, quando se está se tremendo, é perigoso despencar coisas desse monte em um terremoto. Então suba um monte. Talvez a gente tenha a capacidade de ficar correndo em momento que as terras estão se deslizando entre si. Talvez é por isso que fala que tem texto que fala que a gente não durma, não esteja dormindo na hora que o Senhor vier. É como que esse dia é como, se vocês verem nos textos, é como um dia da vinda do Senhor. E os textos falam que é o dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor. Um dia ruim. Um dia de grande punição sobre a terra. Olha, no dia 13 de agosto de 2024, eu consegui identificar o abominável da desolação em lugar santo. É sério, as coisas estão acontecendo. No dia 2 de outubro de 2024, eu consegui identificar o que fala em Lucas 21:20, que exércitos estariam acampados, soldados acampados ao redor de Jerusalém, se cumprindo. Porque em manuscrito vai estar em grego a palavra stratopedon, que significa acampamento militar, soldados em acampamento. E esse texto de Lucas 21:20 fala que quando verdes Jerusalém sitiada de exércitos, ou seja, eu mostrei que tem muitos palestinos, muitos árabes que moram ao redor de Jerusalém, na parte oriental de Jerusalém. Então, as coisas que se tinha, os sinais que se tinha para se identificar que a grande destruição de Israel viria, se passaram. Aconteceram. Agora é só esperarmos Israel ser atacada. Quando ela for atacada, no dia certo, em um ataque para a sua destruição, que é só olharmos a questão, dos dias para o grande terremoto que se tem. Ele se dará entre o dia 8 ao dia 23 de novembro de 2024. Se entre esses dias tivermos a notícia que Israel está sendo atacado, é um momento de fugirmos, subirmos os montes, quem sabe. Não só a gente, como eles, todo mundo deste mundo. Porque como eu estava falando, a terra toda tremerá, os montes sairão de seus lugares, mudando de um lugar para outro, como está em vários textos das Escrituras isso. Eu vou passar aqui as passagens que eu tenho achado nas Escrituras, na Bíblia. Eu, por enquanto, ainda estou fazendo pesquisas sobre o assunto, recolhendo textos sobre o assunto. Lembrando também, voltando aqui, lembrando, como que, por isso que Jesus, ele avisou, cansou de avisar a questão das mulheres com suas candeias, esperando o dia do Senhor, e se cansavam porque o dia não vinha. É porque o que a gente tem é um período de 15 dias de espera, né? Do dia 8 ao dia
23 de novembro. Então a gente não tem que se cansar, temos que esperar quando começar a gente estar em um bom lugar para escaparmos. Por que em um bom lugar? Porque Jesus ele falou em certos momentos, nessa hora de fuga, em Mateus 24 e em Lucas 21 e em outros textos, foi falado, nesses textos relacionados a esse ataque e essa fuga subindo os montes, foi falado que não se voltasse para suas casas nem para pegar uma capa, não voltasse em sua casa, não entrasse em sua casa. Por que foi falado isso? Agora que eu vim notar, porque outros textos falam que a todas as construções da terra irão abaixo. Se uma pessoa entrar neste momento em sua casa para pegar alguma coisa, essa casa vai cair em cima dela e ela não vai suportar, porque os escombros vão se multiplicar, porque a terra vai estar se mexendo. Então a pessoa que ficar enganchada em algum lugar, né, neste momento, vai vir outros escombros e vai matar essa pessoa soterrada. Parece que os textos estão nos dando esse cenário. É por isso que Jesus mandou subir os montes, é por isso que Jesus disse que não voltasse para a sua casa, quem estivesse no campo não voltasse para a cidade, para a sua casa. É por isso que Jesus alertou muitas vezes que a gente torcesse para que nesse dia a mulher não estivesse grávida, para poder correr sobre os montes e ficar correndo sobre essa ruma de terra que vai estar se mexendo. Todos os textos agora começam a se esclarecer quanto a essa questão. É por isso que era falado que não estivéssemos dormindo nessa hora, estivéssemos atentos, sabendo a hora e o dia que o Senhor viria nessa questão. Não obstante, eu lembro que tem texto falando sobre a volta de Deus, que ninguém sabe o dia e a hora. Será que esses textos estão voltados para este evento? Se pensarmos, a gente não sabe o dia e nem a hora, porque estamos dentro de 15 dias, um pensamento dentro de 15 dias. E também estamos dentro de um pensamento de algumas horas que é citado em textos. Mas esse texto também pode estar relacionado à descida de Jesus, porque Jesus eu creio que Jesus não vai descer neste episódio, neste evento que acontecerá do grande terremoto, porque o que eu tenho, porque eu identifiquei o anticristo outro dia entrando no poder e voltando os 1010 dias, como que o anticristo, de acordo com Daniel, ele entra depois de 1010 dias de reino. Voltando aos 1010 dias de reino, o começo deste reino das trevas se deu no dia 30 de novembro de 2020. Então este reino ainda de Satanás tem ainda algum tempo, porque ele só vai acabar no mês de março de 2027. Esse reino das trevas só vai acabar no mês de março de 2027, porque são 2300 dias de reino de Satanás. Após esse evento, muitos ainda sobreviverão, mas muitos também morrerão neste evento, nesta grande catástrofe, que será o grande terremoto.
Vai acontecer isso, acredito eu, que haverá uma aceleração da Terra. Tanto é que o Sol vai se pôr ao meio-dia, como de acordo com alguns textos. Ou seja, a Terra vai acelerar. E vai se cumprir Mateus 24, 22, que o tempo vai ser mais rápido. Os dias vai ser mais rápido. Os dias vão ser abreviados. Por quê? Porque a Terra, após isso, vai continuar essa aceleração. Porque a Terra, se entrou em uma aceleração, ela não pode, de imediato, frear essa aceleração, reduzir de imediato. Ela tem que reduzir aos poucos. Porque se ela reduzir de imediato, tudo vai para os ares de acordo com a física. Porque de acordo com a física, se a Terra reduzir de imediato a sua velocidade, tudo a gente sofre ela tem a ação de reduzir e a gente tem a reação de ser jogado para o alto. Porque a gente não estamos com um cinto de segurança sobre a Terra. É como que a gente estivesse dentro de um carro. O carro vem numa alta velocidade e ele é reduzido de imediato. Ele é freado de imediato. O carro tende a jogar você para frente. Se você não estiver com o cinto, ele te joga sobre a frente do carro. Eu vou agora falar os textos que eu tenho sobre a Bíblia. Estou pesquisando na Bíblia. Ainda estou buscando mais textos na Bíblia. E depois eu vou me voltar para os livros apócrifos para me ver se eu acho mais alguma coisa que possa me ajudar a compreensão deste evento sobre o grande terremoto. Tem em Jó, capítulo 9, versículos 5 ao 6, Jó falando sobre esse grande terremoto, falando sobre Deus mexer os montes, mudar os montes de lugares, e sobre Deus, se eu não me engano ele fala isso, mas eu sei que ele fala que Deus treme a terra também, se eu não me engano ele também fala, mas nessa passagem, Jó, capítulo 9, versículos 5 ao 6, está relacionado ao grande terremoto. Aí vocês vão ver também coisas relacionadas ao grande terremoto em Isaías, capítulo 13, do versículo 5 ao 13. Em Isaías, capítulo 24, do versículo 18 ao 23. Em Jeremias, capítulo 15, versículo 8. Em Jeremias, capítulo 15, versículo 9. Em Miqueias, capítulo 3, versículo 5 ao 8. Em Joel, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Em Joel, capítulo 3. Em Abacuque, capítulo 3. Talvez vai estar relacionado ao grande terremoto em Malaquias, capítulo 4, do versículo 5 ao 6. Mateus 24, 22, né? Vai estar também em Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Vai estar em Salmos 91, versículo 6. Vai estar em Jeremias capítulo 6, versículo 4. Vai estar em Sofonias capítulo 2, versículo 1 ao 7. Vai estar em Sofonias capítulo 1 e vai estar em Amós capítulo 8, versículo 9. Então, na Bíblia eu tenho identificado já esses textos, estou procurando mais. Mas eu começo a observar que tudo está ficando óbvio. Todos os textos que a gente não compreendia, está ficando óbvio quanto a este evento que
que será o grande dia do Senhor, o grande dia de Deus. Não é a descida dele, acredito eu, mas é um ataque, é uma ação de Deus contra a marca da besta. Em outros textos tem falando isso daí, que isso seria uma ação de Deus contra a marca da besta. Estive errado em muitas concepções, como por exemplo, eu estive errado pensando que era o anticristo que andaria no lugar santo. Não era. Era a marca da besta que estaria no lugar santo, e a gente veria isso. Então, o abominável da desolação é a marca da besta, e ela esteve em lugar santo no dia 13 de agosto de 2024. Estive errado, pois eu pensava que seria antes o grande ataque a Israel. Eu achava que seria antes do dia do Yom Kippur, eu achava que os judeus iriam se converter no dia do Yom Kippur. Mas não foi como eu pensava. Devido a isso, eu achava que o dia 9 ou 10 de Av teria uma relação de novo com destruição a Israel, como teve no passado por 2 vezes. Estive errado. Eu não conhecia o texto, vim ver agora, tem um texto que deixa claro, e outros textos também, que deixa claro que após o grande ataque a Israel, para Israel ser destruída, vem esse grande terremoto. Mas é um após em questão de enquanto eles estão sendo atacados, já quando eles estão sendo feridos e quase todos aniquilados. Vem esse grande terremoto para salvar o povo lá também. A questão é essa. Também ele serve para salvar o povo lá. Porque senão todos seriam eliminados, acredito eu ali. Né? Para que restasse algum ali, de acordo com textos, a melhor concepção é para que salvasse alguns ali também. Então, o grande terremoto, eu já sabia, alguns meses eu já tinha falado a data do grande terremoto. Eu achava que o grande terremoto aconteceria depois da destruição de Israel, em que os judeus já estavam convertidos. Mas não. E eu achava... era nessa linha que eu estava raciocinando. Eu achava que o subir os montes, outro dia eu estava olhando notícia, vi alguns judeus indo no aeroporto, pegando o avião para fora de Israel. Fiquei pensando, será que isso é o subir os montes? Mas não é. O subir os montes é devido ao grande terremoto. O grande terremoto vai ser terrível. Se eu tiver mais alguma informação quanto ao grande terremoto, eu estarei entrando em contato, estarei falando sobre o assunto. Por ora, estarei aqui pesquisando mais sobre o assunto e refletindo. Mas as coisas, enfim, parece que estão se encaixando certinho, e o caminhar das coisas vai ser este mesmo, em que o vigiar seria vigiar esse dia
desse grande terremoto. O complicado para a gente aqui no Brasil que vai acontecer por meio da madrugada ou manhã. Pode estar escuro. É difícil correr no escuro. Mas vamos ver o que vai ser. Então, a gente vai ter que vigiar agora quanto a esse evento. Tem textos que dão a entender que é um ataque em que tem a participação do Senhor, tem a participação dos anjos, mas parece que não vai ser ainda a descida dele. Ele vai atacar, mas ele não vai descer ainda. É o que parece. Mas se ele quiser descer agora também não tem problema. Ele desce, aí ele vai ficar em algum lugar, tem que ser em Israel, né? Que é a terra dele. Lá sendo... Mas eu acredito que não, porque os 2 mártires, eles serão mortos lá em Israel. Eu acredito que aos mártires que segurarão, protegerão os povos lá até o momento da morte deles. Porque se Jesus já estivesse aqui, em momento da morte, em momento da ocasião dos mártires serem atacados pelo anticristo, Jesus ali, ele não deixaria eles morrerem, né? Então, é um evento, como a gente observa em alguns textos, que é apenas um ataque de Deus, não é a descida. Mas tem textos que levam a ter uma descida, mas não é a descida. Não é a descida, não é a... É isso. Por hora eu tenho esse raciocínio, e achando mais alguma coisa, vou entrarei em contato e eu vou ver se eu consigo estar gravando mais sobre esse assunto.